Meus irmãos, uma boa noite na graça e na paz de Jesus. Hoje o trecho do Evangelho de Marcos que eu iria comentar, se eu fosse continuar hoje, mas não vou, fazer uma pausa, tem a presença de duas mulheres desprezíveis, né? Homens também são desprezíveis. Todo ser humano pode ser desprezível, mas essas duas mulheres ali são terríveis. Então eu vou deixar para falar delas em outra ocasião. Hoje é o culto da União Feminina e eu gostaria de falar de um bom exemplo de uma mulher, uma menina, e desenvolvendo um pouco um exemplo que o Senhor nos deu hoje pela manhã aqui na Escola Bíblica. Aproveito para convidá-los para a Escola Bíblica, que acontece aqui todos os sábados, de 9h30 às 11 horas. Fica aqui na rua Bias Mendes, 589, no bairro Bom Sucesso, aqui pertinho da antiga Só Tratores. As pessoas que moram em Fortaleza, estiverem ouvindo e desejarem, está aí o endereço. 9h30 da manhã estamos aqui, aos sábados, para a Escola Bíblica, onde estamos estudando a carta aos Gálatas, e tem sido muito bom, muito maravilhoso, muito profundo, o Evangelho do Senhor exposto de maneira simples e poderosa. Então hoje pela manhã, estudando a carta aos Gálatas, nós fomos levados ao exemplo de uma situação que acontece no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 5, segundo livro dos Reis, capítulo de número 5, onde existe aí um guerreiro, uma menina e um profeta. Um guerreiro, uma menina e um profeta. Tem mais gente envolvida, mas eu vou pegar só esses três. Nós estamos nesse período aqui de 2 Reis, com Israel sendo combatida, tendo conflitos de guerra com o reino da Síria, né? E nessa história nós vamos ver aqui sobre um comandante do exército do rei da Síria, chamado Naamã. Observe aí o versículo 1, capítulo 5, segundo livro dos Reis. Diz assim: o Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Aqui nós vemos que o Senhor está no controle e no comando de tudo, porque nós vemos Deus dando vitória a um homem que era contra o seu povo. Então, tudo que acontece nessa terra, ou nada do que acontece nessa terra, acontece sem a permissão do Senhor. É lógico que o Senhor não está aí conduzindo violência, conduzindo estupros, conduzindo coisas terríveis que acontecem. Isso aí é da parte do pecado e do homem. Mas o Senhor permite. Tudo só acontece quando o Senhor permite. E aqui claramente diz que o Senhor estava conduzindo esse homem, e toda vida que ele tinha vitória, porque o Senhor permitia que ele fosse usado como uma espécie de chicote para bater em Israel, né? Mas não existe perfeição. Nunca na vida da gente as coisas estão todas no lugar e todas certinhas. Esse homem era leproso, tinha um problema, ele tinha lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel e levaram cativa uma menina, que ficou a serviço da mulher de Naamã. Morava na casa de Naamã, essa menina. E um dia a menina disse à sua senhora, porque ela não podia nem se dirigir ao seu senhor, ela só podia falar com a mulher. E ela disse à sua senhora o seguinte: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta, que está em Samaria, a capital de Israel. Ele o curaria de sua lepra. Só nesses poucos versículos que eu li, já está a mensagem que eu quero passar para os irmãos. Lógico que a gente vai ver aqui o que é que acontece depois.
Mas só nesses 2 versículos já se encontra uma grande lição para os que são crentes em Jesus, para aqueles que já foram resgatados, para aqueles que já foram redimidos, para aqueles que são Israel de Deus. Se tem algum crente aqui me ouvindo, esse pedaço da mensagem é para você. Esta menina, ela era do povo de Israel. Então ela representa alguém que é do povo de Deus. Então ela representa um salvo. Hoje Israel é a igreja. o Israel do Senhor é a igreja. Infelizmente ainda tem algumas pessoas que são muito confusas e que ficam colocando a bandeira de Israel na igreja, não é assim? E elas têm assim uma imaginação, um pensamento de que Israel, o Estado de Israel, a nação de Israel, o país Israel, ele é do Senhor, ou ele é um país regido pela palavra de Deus. Não é. Israel, inclusive, tem toda uma série de leis que os crentes daqui odeiam essas leis, né? E às vezes até com uma certa razão. Então, quando eu falo de Israel, eu não estou falando daquele povo, desta nação que foi fundada em 1948, não. Eu estou falando do Israel espiritual. Paulo disse que o verdadeiro israelita é aquele que é no coração. Então essa menina israelita, ela representa você e eu, que já fomos redimidos, salvos em Jesus. Ela representa um salvo. Quero ser bem simples hoje. Essa menina representa um salvo. Quem crê que for salvo aqui é para você. E essa menina salva, essa menina que era do povo de Deus, era uma salva, mas ao mesmo tempo era uma prisioneira. Não prisioneira espiritual, mas ela era uma prisioneira no mundo. Ela era uma escrava no mundo, ela sofria no mundo, porque o salvo sofre no mundo. O salvo sofre no mundo. Interessante, né? Ela aqui parece que não era cabeça, parece que ela era cauda. Porque as pessoas dizem, né, que você foi chamado para ser cabeça e não cauda. Tem isso escrito na Bíblia mesmo. Aí as pessoas entendem que isso é material, né? Você não vai ser mandado, aliás, você não vai, você não vai ser mandado, você vai mandar, você vai ser o dono, você não vai ser o empregado, você vai ser o patrão. Pois aqui eu estou vendo uma menina salva, estou vendo uma menina de Israel, uma menina do povo de Deus, que é uma simples escrava. E qual é o nome dela? É uma menina sem nome, né? Nem nome aparece. Nem se sabe o nome dessa. É só uma menina que foi capturada dos seus pais, levada contra sua vontade para uma casa para servir como escrava no lugar de ímpios, de pessoas que adoravam deuses estranhos. E ali sofria escravidão. O salvo sofre no mundo. O salvo sofre no mundo. Não queira tentar acolchoar o seu mundinho aí fora, não, porque não adianta não. Se você acolchoar é porque você está se ajustando a ele. Você está lá no seu trabalho, aí você percebe, se eu me comportar aqui como um salvo, eu vou ser atacado. Eu vou ser constrangido, alguma coisa eu vou perder, eu vou ser perfurado, eu vou ser espetado, vai doer, não vai ser legal, vai ser desconfortável. Aí você começa a criar uma série de atitudes para começar a se parecer com aquelas pessoas ali, para que você se sinta mais confortável. Não faça isso, porque você está negociando a sua salvação. Se você sofre como sendo salvo, se sofre como sendo salvo, permaneça sofrendo. Se alegre nisso aí. Então essa menina sofria porque é uma escrava. Mas ela, dentro do sofrimento dela, dentro da vida difícil que ela tinha, ela abre a boca para falar de um profeta
que havia em Samaria, ou seja, em Israel. Para falar de alguém que era do povo dela, para falar de alguém que era usado por Deus no meio do povo dela, e para falar de alguém que era usado para trazer cura para a pior das doenças da época, que era a lepra. Ela fala disso. E você que é salvo, você que é salva, né? Homem, mulher, menino, menina, você precisa avisar para os leprosos que estão ao seu redor, para o leproso que manda em você, para a leprosa que é sua gerente. Você precisa avisar para eles que existe um que cura a lepra espiritual. Assim como em Samaria estava Eliseu, o profeta, que curava a lepra física, está hoje o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que cura a lepra do pecado, a lepra espiritual. E que não é só profeta, é profeta, sacerdote e rei. Na verdade, ele é Deus feito homem, ele é o Emanuel, ele é o Deus conosco, ele é o verbo que se fez carne e que habitou entre nós. Então essa menina faz isso. Esse é o ponto. Talvez eu tenha chegado até cedo demais nesse ponto, mas esse é o ponto que eu quero deixar. Não é porque na continuação da história, que é bem interessante, o Naamã, ele vai ouvir esse recado, né? A sua esposa vai passar para ele o recado, e ele vai ao encontro do profeta, e toda uma história se desenrola, e nessa história ele mostra o orgulho que ele tem, porque nessa história ele quer dirigir a cura, ele quer dirigir a salvação, ele quer dizer ao profeta como é que ele tem que salvá-lo. Ninguém pode dizer a Deus como é que Deus tem que salvá-lo, é Deus que decide como é que ele vai te salvar. Às vezes ele vai te salvar te colocando num leito de enfermidade. Às vezes ele vai te salvar te levando para um lugar que você não queria ir. Às vezes ele vai te salvar fazendo você perder algo que você tanto ama. Rapaz, eu não queria dizer essas coisas não, mas... né? Hoje é dia de revelação, não estou brincando. Então, se alegre. Quando Deus falar, não tema, se alegre, porque é sempre para nos salvar. Porque se fosse para nos matar, ele já tinha nos matado. Se você está aí vivo, se você está de pé e respirando, o Senhor tem negócio contigo. O Senhor tem algo contigo. Então Deus salva como Ele quer. E como é que Ele quer salvar? De um único jeito, por meio de Jesus, mas Ele usa caminhos para as pessoas chegarem até esse profeta chamado Jesus. Assim como esse Naamã chegou ao profeta chamado Eliseu. Ele chega na porta de Eliseu, né? Eu vou pular algumas partes aqui, mas ele chega ali na porta do Eliseu, e você vê isso no versículo de número 9. Diz que Naamã foi com seus cavalos, com seus carros, e parou na porta da casa de Eliseu. Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vá e lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada, e você ficará limpo. Mas o Naamã ficou indignado, e se foi dizendo: eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, passaria a mão no lugar da minha lepra, restauraria o leproso. Ele queria gerenciar o profeta. Por acaso não tem 2 rios lá em Damasco, na Síria, Abana e Farfá, melhores que todas essas águas imundas aí de Israel, do Jordão? Será que eu não podia me lavar nesses rios e ficar limpo? São pessoas que querem se salvar do jeito próprio. Agora eu quero falar para os que não são crentes, para os que ainda não conhecem o Evangelho de Jesus. Só Jesus Cristo salva.
Somente o sangue de Jesus é que te salva. Eu estou olhando de propósito, porque eu creio que tem gente me ouvindo. E vocês podem fazer chegar também em pessoas que não conhecem este Jesus. Só Jesus de Nazaré é o Salvador. Somente. O esporte não salva. O origami não salva. Estou dizendo isso porque uma vez eu vi um programa, o cara falou assim: o origami me salvou. Origami é aquelas esculturazinhas de papel que as pessoas fazem. Pega o papel, começa a fazer umas dobraduras, de repente parece um pato, né? Aí o cara mexe assim nele, aí começa a bater as asas. Aí o cara vai fazer isso aqui, me salvou. Não salva. Não salva. Às vezes os românticos, né, de hoje, os emocionados de hoje, você escuta às vezes nos filmes, a pessoa diz assim: ah, encontrei você e você me salvou. Ah, e você também me salvou. O homem e a mulher se salvam. Não, só quem salva é Jesus. Você que está leproso, leprosa, você que está no pecado, você que está vivendo uma vida segundo a sua própria seu próprio pensamento, a sua própria decisão, sua própria opinião, abandone isso. Existe um profeta em Israel, é maior do que um profeta. Ele é Deus, ele é Jesus, ele te salva. Estou falando agora para quem não creu ainda. Então, para quem creu, esse homem ele vai ser salvo da lepra, né? Ele vai até o rio. Porque um soldado o convence ele a ir até o rio. E ele toma lá ele dá lá os 7 mergulhos que o Eliseu fez ele dar. O Eliseu não era um mágico, ele não queria fazer magia, ele fez isso de propósito. O Senhor o conduzia. Isso era para quebrar o orgulho do Naamã. É como diz aquele louvor, não é? Existe um louvor falando de Naamã, em que o refrão do louvor diz assim: Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor, né? Me purifica, eu quero ser limpo, como o Naamã no teu poder. O Naamã foi limpo da lepra do corpo, o Senhor nos purifica da lepra da alma, e nós mergulhamos nos rios do Espírito. Então ele mergulhou, e ele saiu de lá limpo, como uma criança, e depois ele quis dar presentes. Olha só aqui o que diz no versículo de número 15. Depois ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, o Naamã, já curado, e colocou-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, a não ser Israel. Esse é o objetivo da mensagem do Evangelho. É você que me escuta deixar de crer em todos os outros deuses, depor os outros deuses, abandonar todos os outros deuses da tua vida e dizer assim: só há um Deus, que é o Deus de Israel. Hoje nós o chamamos de Jesus Cristo de Nazaré. Só há um Deus e seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Só há um rei sobre a minha vida e seu nome é Jesus. Só há um a quem eu rogarei, só há um a quem eu procurarei, só há um a quem eu chamarei de Senhor, só há um diante de quem eu me dobrarei, só há um a quem eu servirei. Esse é o objetivo da salvação, fazer você reconhecer isso e passar a viver somente para Jesus. Isso vale para quem nunca creu, mas vale para você também que creu, que sempre é tentado a colocar no trono do teu coração, inclusive você mesmo, o seu ego, os seus pensamentos. Hoje mesmo pode ter gente aqui me ouvindo que está querendo tomar decisões, está querendo fazer uma coisa ou outra e está ouvindo o próprio coração. Não ouça o próprio coração, ouça a palavra do teu rei, do teu Deus, aquele que te salvou. Não tem outro, só tem o Deus de Israel. Esse homem chegou nessa conclusão e nós também chegamos. Glórias a Deus por isso. Mas ele ainda não entendeu direito, porque ele está achando que não é
pela graça, que não é de graça. Ele está querendo dar um presente. Aceite um presente deste teu servo. Mas ele respondeu, o profeta: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei nada, porque é de graça, sempre foi de graça, é a obra do Senhor Jesus. A salvação não é pelas obras, mas a salvação é uma obra, e ela é uma obra que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário. E não há algo que você possa fazer para pagar. Hoje de manhã nós falamos aqui, e nós não nos tornamos, digamos assim, pessoas que vivem de modo diferente. A gente deixa de mentir, deixa de roubar, deixa de ser violento, passa a perdoar, passa a tentar viver essa vida que Ele botou para a gente viver. Não é ingratidão a Ele não é para agradecer a Ele não, porque não tem o que a gente possa fazer que consiga chegar à altura do que Ele fez por nós. Não tem como. Não há nada que você faça que possa chegar ao ponto de dizer assim, agora sim, você foi grato. Não há. Na verdade, Ele nos transforma e nós passamos a viver de maneira diferente porque Ele nos transformou. Porque estávamos quebrados e Ele nos consertou. Estávamos mortos e Ele nos fez viver novamente para uma nova vida. E pela graça, por sua obra na cruz do Calvário. O Naamã insistiu, ele recusou, e o Naamã disse, tudo bem, se você não quer, então peço que seja permitido que eu leve 2 mudas de terra. Ele queria a terra de Israel. Ele ainda tinha um pensamento muito supersticioso, ele quis a terra de Israel, e disse, mas só, mesmo com esse pensamento supersticioso, o coração dele já estava transformado. Veja a declaração de conversão de Naamã. Ele diz assim, porque este teu servo nunca mais oferecerá holocausto e nem sacrifício a outros deuses, a não ser ao Senhor. Glória a Deus. Este teu servo nunca mais, escute aí, irmão, que palavra, nunca mais oferecerá sacrifícios e holocaustos a outros deuses, a não ser o Senhor. Você tem oferecido sacrifícios e holocaustos a outros deuses? Às vezes você tem. Muitos de vocês têm. Decida, porque o Senhor já te salvou. Você já entrou em contato com o profeta que há em Samaria. Falo espiritualmente, porque não falo de Eliseu, falo de Jesus Cristo. Você já entrou em contato com ele. Ele já te salvou. Você precisa fazer o que Naamã fez, decidir no seu coração: eu não vou mais queimar holocaustos, oferecer sacrifícios a outros deuses. Não haverá nenhum outro Deus que comande a minha vida, apenas o Senhor. É porque os evangélicos pensam que porque não adoram imagem, eles não andam adorando Deus. Todo ser humano está sujeito a adorar deuses. Por exemplo, você pode adorar a tua inteligência. Eu sou uma pessoa inteligente, vou me guiar por ela. Muita gente adora a sua experiência. Eu sou um homem vivido, né? A pessoa diz, dando testemunho de si próprio, né? Eu estou me ajeitando assim, que interpretando a pessoa, né? Aí a pessoa chega e diz assim: eu sou um homem vivido, eu cheguei aqui nessa cidade com a mão na frente e outra atrás, eu não tinha nem um pau para dar num gato, né? E agora veja onde eu cheguei, e eu sou experiente, eu sou macaco velho, eu conheço isso, eu conheço aquilo. Para mim, rapaz, basta eu olhar. Rapaz, tem uma coisa que eu fico assim, incomodado, é quando eu escuto a pessoa dizer assim: basta eu passar 5 minutos com a pessoa, já sei quem ela é. Inclusive o pessoal pensava isso da minha raça, dos psicólogos. O pessoal pensava isso. Ainda tem gente que pensa, né? É psicólogo, né? Olha, tu tá sabendo o que eu estou pensando. Mas se eu quisesse me aproveitar disso aí, né? Mas claro que eu não vou me aproveitar disso. Não, eu só sei do que tu me falar. Só quem sabe o que você está pensando é Jesus de Nazaré. Nessas horas aí era para eu ter aproveitado para pregar o evangelho, né? Quem sabe, talvez eu até aproveitei e não estou me lembrando, né? Que Deus tenha feito eu pregar o evangelho nessas horas. Mas o fato é que evangélicos também adoram outros deuses, porque não é questão de ser evangélico ou católico, é questão de ser humano. Eu estou falando de seres humanos, que se guiam, que se prostram, que se direcionam, que se deixam levar por
tantas coisas que não são o Senhor Jesus Cristo, que não é o Senhor Jesus Cristo. Só tem uma opção, só tem um caminho, só tem uma direção. Todos os outros são errados. Decide como Naamã decidiu: nunca mais oferecerei holocausto e nem sacrifício a outros deuses, a não ser ao Senhor. Adonai aqui é o Deus de Israel que ele está falando. E ele diz assim: mas que o Senhor, né? Vocês estão me acompanhando aí, é o versículo 18. Mas que o Senhor, Deus, perdoe o seu servo. Uma coisa, quando o meu senhor, o rei, entrar no templo de Rimom para lhe adorar, e ele se encostar no meu braço, e eu também tiver que me encurvar no templo de Rimom, quando assim me prostrar no templo de Rimom, que o Senhor Deus perdoe este seu servo por aí. Interessante isso aqui, né? É interessante, porque tem gente que às vezes é obrigado a estar em lugares que ele não gostaria por causa do trabalho dele. Mas que o Senhor tenha misericórdia dessas pessoas e que as liberte, porque até com isso ele se preocupou. E também ele estava no começo da conversão dele, ainda estava com um pouco de superstição. O que eu quero destacar da fala de Naamã aqui é apenas esta que eu já enfatizei tanto, que eu não vou mais oferecer sacrifício nem holocausto a outros deuses, a não ser o Senhor. Então aqui nós vemos o Naamã convertido, e no final aqui desse texto, Eliseu diz para ele o que? No versículo 19, no comecinho só: vá em paz. Parece com quem falando? Hein? Parece com quem falando? Jesus Cristo de Nazaré. Vá em paz, Naamã, tua fé te salvou, né? O poder da salvação foi acessado. Você se encontrou com o poder da salvação porque você creu, porque você fez o que tinha que ser feito. Você creu e você foi salvo da lepra. E todo aquele que, ouvindo a palavra do Senhor Jesus, todo aquele que nele crê, será salvo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a vida eterna é essa: que conheçam a Ti, disse Jesus, ó Deus, como Pai, o único Deus, e a mim, Jesus, o Teu Filho, a quem Tu enviaste. Então, conheça Deus, conheça Jesus, seja alvo da ação do Espírito Santo. Amém? Quero finalizar voltando para a menina, né? Mulheres que estão aqui, sigam o exemplo dessa menina. Homens que estão aqui, sigam o exemplo dessa menina. Crianças que estão aqui, sigam o exemplo dessa menina. Avisem para as pessoas: existe um que pode curar você, inclusive de doenças mesmo, de enfermidades. Mas não deixe de falar da salvação. Todo mundo aqui é capaz de dizer assim: olha, Jesus te salva. Jesus te salva. Avise, entregue a mensagem e deixe que o Espírito Santo faça a obra que o Pai deseja fazer na vida daquela pessoa. Sigamos o exemplo desta garota, uma garota sem nome, uma garota escrava, uma garota sofrida, apenas uma garota, mas está aqui aparecendo nessa história. O Senhor a usou. O Senhor não escolhe aqueles que são destacados. Não queira ser destacado, não queira aparecer, não queira ser grande, não queira coisas grandes, não sonhe grande. As favas, as coisas grandes, né? Que nós queiramos apenas ser pequenos servos do grande Deus e anunciemos o seu profeta, que também é rei, que também é sacerdote, e que é o Deus feito homem, e que é o nosso Salvador e Senhor, Jesus Cristo de Nazaré, o qual vive e reina para todo sempre. Amém e amém.